Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Todos me conhecem como Blade e esse é o Blade Free. Bom, nerdaiada, o assunto tá bom, mas chegou a hora da ação. Então, essa é a cara do Inkscape. Ele é um software leve, ele é um software gratuito. Ele é um software em português, então isso é muito bacana para nós brasileiros. Ele é muito similar a outros programas vetoriais, então a minha dica é bem simples. Se você conhece o CorelDRAW, por exemplo, você vai conseguir migrar para ele com uma facilidade tremenda. E outra coisa, se você também conhece o Illustrator, isso vai funcionar da mesma forma. Então é muito bacana a gente poder saber que existe um software gratuito, que ele é leve, que ele é em português. Então são muitas vantagens para a gente utilizar um programa como esse. Ainda mais tendo em mente que é uma ferramenta muito poderosa. Então vamos tentar dar uma olhada nesse software e tentar localizar coisas que nós já vimos em outros programas aí, como o CorelDRAW e o Illustrator. Quando nós falamos em software vetorial, uma das funções mais importantes aí que eu acho são as operações booleanas. E quanto mais rápido a gente aprende a lidar com essas operações booleanas, mais rápido é o nosso aprendizado dentro de software vetorial e mais rápido é a melhora com relação ao seu trabalho vetorial, porque a gente acaba utilizando isso para tudo. Então, quanto mais rápido você aprender essas ferramentas, melhor o seu trabalho vai ficar mais rapidamente, digamos assim. E aí você vai perceber que realmente são ferramentas muito poderosas e muito importantes. Então, se você aprender ela inicialmente, aos poucos você vai aprendendo as outras ferramentas. E você vai perceber que realmente você vai usar muito essas ferramentas, muito mesmo. Então, quanto mais rápido você aprender a utilizar, melhor. Então, vamos lá. Nós temos aqui esse menu de ferramentas. Futuramente eu vou mostrar o menu de ferramentas do Illustrator, do CorelDRAW e do Inkscape ao mesmo tempo. E a gente vai começar a perceber como são ferramentas iguais em softwares diferentes e como elas têm funções iguais. Então, se ela funciona de uma forma em um software, ela vai funcionar da mesma forma no outro e com certeza vai funcionar da mesma forma no Inkscape. Para começar a explicar as operações booleanas e aonde você encontra essas funções de operações booleanas, eu vou dar início selecionando uma forma geométrica, que é uma das maneiras mais simples e mais rápidas de aprender a utilizar essas operações booleanas. Então vou selecionar aqui primeiro uma esfera, né? Vou clicar aqui, vou selecionar. Se você simplesmente clicar com o botão esquerdo do mouse e movimentar, você vai perceber que ela perde o seu formato, né? Ela fica achatada, alongada. Então, para manter as proporções, você mantém pressionado o Ctrl para manter as proporções. Então, olha aí. E aí você consegue manter a proporção. Com ela selecionada, eu vou selecionar esse seletor, que é uma ferramenta de seleção. Vou escolher aqui uma cor. Escolher uma cor como essa aqui, vocês já vão entender o porquê. Então é isso. Eu criei uma forma.
Se você pressionar Ctrl C, Ctrl V, ele cria uma nova cópia, né? Então, Ctrl C, Ctrl V, ele cria uma cópia aí desse objeto. Se você pressionar Ctrl D, ele cria uma cópia exatamente em cima do objeto selecionado. Então, olha lá. Então, por exemplo, eu posso selecionar isso aqui. Quando você cria uma janela de seleção no Inkscape, você precisa selecionar o objeto inteiro para ele ser selecionado. Então vamos lá, vou dar um Ctrl C, Ctrl V, crio uma cópia, vou posicionar aqui, vou criar mais uma cópia aqui. Dá um Ctrl D agora, criou uma cópia exatamente em cima da original. Para continuar, eu vou selecionar uma outra forma geométrica. Então eu vou novamente até o menu de ferramentas e vou selecionar agora a ferramenta polígono. Só clicar. Eu vou clicar, manter pressionado, arrastar. Eu vou tentar fazer algo que não seja muito nerd aqui no caso. Então eu vou pegar a ferramenta de seleção, selector. Vou trocar a cor aqui. Posicionar onde eu quero. E eu vou aproveitar para continuar lidando com as funções de criar cópias, né? Então, Ctrl C, você copia. Ctrl V, você cria uma cópia. Então, vou posicionar. Ctrl C, Ctrl V. Criei aqui uma outra cópia. Além de clicar para selecionar e criar janelas de seleção, você pode clicar num objeto, manter pressionado o Shift, clicar em outro, e aí você consegue selecionar dois objetos ou mais. Então vou pressionar Ctrl C, Ctrl V, vou criar outra cópia. Aí, lembrando que Ctrl D cria uma cópia exatamente na posição do primeiro objeto selecionado, né, para criar a cópia. Então, eu posso selecionar vários objetos, mantendo pressionado Shift. Para reduzir ou aumentar o tamanho dos objetos, mantendo a escala, é só pressionar o Ctrl nessas setinhas aqui, na extremidade. Então, só clicar em cima, posicionar. Vou ver. Vou aproveitar para deixar umas estrelas um pouco fora do centro. Então vou fazer esse processo para ir acostumando. Ctrl C, Ctrl V, vou criando cópias. Ctrl D, você cria cópias na mesma posição. Se você mantém pressionado Shift, você faz múltiplas seleções, né? Ctrl D. Por padrão, o software já vem com algumas funções habilitadas. Então percebam que quando você está movimentando esses objetos, eles podem se aproximar de outros e tentar fazer a junção de ponto com ponto. E como você desliga essas funções? Aqui na lateral, se você observar, tem a opção atrair aos nós, caminhos e alças. Então quando você encontra um nó, ele tenta juntar o nó com o nó e a alça com a alça. E aí vocês vão perceber que eles vão ficar se colando. Então nem sempre você vai querer isso. É como se fosse magnético, né? Nem sempre você vai querer isso. Para desligar é só desabilitar aqui. Depois a gente dá uma olhada em tudo e vai entender quando usar, quando não usar. Então vou continuar aqui.
Ctrl D, criar uma cópia exatamente na mesma posição. Ctrl C, Ctrl V. Ctrl D. Ctrl D. Muito bem. Fazer aí a última cópia. Ctrl D. Criei uma cópia exatamente na posição do objeto selecionado. Ctrl D. Fiz a última cópia. Posicionei aqui onde eu quero. E nós vamos dar procedimento para compreender como funcionam as funções e as ferramentas das operações booleanas. Aqui no Inkscape nós temos muitas operações booleanas, né? Para a gente encontrar essas operações booleanas, nós temos que ir até o menu superior, clicar em caminho. Dentro da aba caminho, nós vamos encontrar 6 tipos de operações booleanas diferentes. Nós temos a união, temos a diferença, temos a intersecção, temos a exclusão, temos a divisão e temos cortar caminho. Para a gente começar, a gente precisa entender que sempre que o objeto que está em cima influencia o objeto que está abaixo. Então, a estrela vai influenciar o círculo que está abaixo, né? Para as operações booleanas funcionarem, você sempre vai precisar de 2 objetos. Um que cria a operação booleana e o outro que recebe a operação booleana, né? Então, com os 2 objetos selecionados, vou lá no menu superior, caminho, e vou clicar em união. Percebam que agora eu passo a ter um único objeto, porque ele uniu, ele fundiu um objeto no outro, e aí você passa a ter um único objeto. Vou pressionar Ctrl Z para voltar. Então essa é uma das primeiras possibilidades aí com relação a ferramentas de operação booleana. Eu vou selecionar a minha próxima esfera aqui, vou em caminho e vou clicar aqui, ó, diferença. Quando você faz esse tipo de processo, você vai entender que a maioria dos programas vetoriais, eles têm uma certa dificuldade quando você tenta criar uma operação booleana e você tem mais objetos do que 2. Então, no caso, eu tenho aqui 3 objetos. Eu tenho 2 estrelas e uma esfera. Então isso cria um problema para mim. Mas como que você pode resolver esse tipo de problema? Primeiro eu vou selecionar uma estrela. Vou manter pressionado o Shift. Vou selecionar a próxima estrela. Agora lá no menu superior eu vou em caminho e vou clicar em união. Porque agora eu passo a ter 2 estrelas unidas. Então eu tenho um grupo de estrelas e um círculo. Eu vou selecionar os 2 e quando eu vou em caminho novamente e clico na função diferença, ela vai funcionar. Então é bom ter em mente que é sempre bom você ter muita paciência com relação às funções booleanas. É sempre bom você usar 2 objetos. Se você começa a utilizar 3, 4, com certeza vai ter algum tipo de problema e a função ela não vai funcionar tão bem como ela deveria. Então vou voltar aqui também. Vamos dar uma olhada lá em caminho. Agora eu tenho a intersecção. Vamos entender
o que acontece aqui na intersecção. Eu preciso fazer aquele processo, porque agora eu tenho 3 estrelas, né? Então vou selecionar, vou em caminho, união. Então eu sei que eu tenho um objeto aqui, vou selecionar o objeto de baixo e eu tenho 2 objetos. Vou em caminho, lá no menu superior, e vou em intersecção. O que a intersecção faz? Aonde você tem 2 objetos sobrepostos, ele mantém. Então eu vou clicar aqui. Olha o que acontece. Então ele manteve as estrelas que estavam em contato com o círculo abaixo, né? Então é assim que essa ferramenta funciona. Então vou dar um Ctrl Z para voltar. Agora eu vou para a próxima função. Então vou selecionar as estrelas, vou em caminho, lá no menu superior, união, passo a criar um objeto único agora, né, que é um grupo de estrelas. Para essa função booleana ficar mais fácil de compreender, posiciona um pouco fora as estrelas, né, dessa esfera. Seleciono o objeto de baixo, vai em caminho, exclusão. Essa ferramenta ela funciona da seguinte forma: onde você tem 2 objetos sobrepostos, ele exclui aquela região e deixa áreas que não têm objetos sobrepostos. Então ela é uma ferramenta diferente da opção anterior. Vou clicar aqui Ctrl Z para voltar, né? Agora na próxima função vou selecionar as estrelas, vou criar um grupo, né? Então seleciono as estrelas, caminho, união, vou selecionar o objeto de baixo, vou em caminho, e agora eu vou utilizar a 5ª função, que é a divisão. Olha que bacana. O que a divisão faz? Ela pega as linhas e divide, né? Então eu passo a ter os 2 elementos aí divididos, né? Então você tem essa função também, né? Então olha que bacana, você consegue separar os elementos, né? Olha lá, você divide mesmo, né? Então você divide o elemento de cima do elemento de baixo. Então agora eu vou dar um Ctrl C para voltar às funções, né? Para ter o meu objeto como ele é. Nós vamos até o menu superior, vamos em caminho e temos a opção cortar caminho. Então essa operação booleana, diferente das outras, ela se aplica no caminho. E o que vem a ser o caminho? O caminho, no caso desse software aqui, é o contorno. Então essa operação booleana ela acontece diretamente no contorno. Então como que ela funciona aqui nesse caso? Eu vou até o menu de ferramentas, vou selecionar a caneta Bezier, vou criar 2 contornos, tendo em mente que as operações booleanas precisam de 2 objetos, né? E é sempre bom lembrar que o objeto de cima influencia o objeto de baixo. Então mesmo lidando com os caminhos aqui, né, com o contorno, isso se mantém, né? Então vou criar, por exemplo, uma linha reta, vou clicar com o botão esquerdo, vou clicar novamente com o botão esquerdo, e para finalizar a ferramenta é só clicar com o botão direito. Vou pegar aqui a ferramenta de seleção, o seletor, tá aqui, minha curva, né? O meu caminho, o meu contorno. Em cima dessa reta eu vou criar mais um caminho, né? Então eu vou aqui na caneta Bezier, vou criar uma forma como um M aqui, lembrando que para cancelar a ferramenta é só clicar com o botão direito, né?
Então percebam que eu tenho dois caminhos. Vou selecionar os dois, vou em caminho, e agora eu vou usar aqui a última operação booleana que se aplica no caminho, no contorno, né? Então eu vou clicar aqui, cortar caminho. Quando você faz isso, aonde existe a sobreposição do caminho, sobreposição do contorno, ele corta. Então eu vou poder arrancar isso aqui, ó, nas áreas que foram sobrepostas, né, pela nossa curva. Então seria isso. Essas são as ferramentas de operação booleana dentro do Inkscape. O que é bacana aqui nesse caso é que eu criei essas esferas aqui utilizando só ferramenta booleana. Além da ferramenta booleana, eu trabalhei com as ferramentas de gradiência. E além disso, eu também trabalhei com algumas opções de mesclagem. Então, se você realmente acha esse conteúdo interessante e você tem a intenção de continuar compreendendo como esse software funciona, comenta, deixa o seu like. E se você achar que isso pode ajudar alguém, compartilha também nas suas redes sociais. Aproveite e já se inscreva no meu canal.